Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, consegui gravar esse curso para vocês, Descomplicando PO com Python. Gente, quando eu estava na faculdade, há 11 anos atrás, um dos maiores desafios para mim era aprender a metodologia PO. Então, gente, na faculdade eu tive uma grande dificuldade de aprender. E hoje eu quero te passar, durante esse curso de 8 aulas, e te passar da melhor forma possível o POO e te explicar que o POO ele está aqui para nos ajudar, não é para complicar a nossa vida. Porque o conceito POO ele está instaurado em vários sistemas. Eu acredito aí que mais de 80% dos sistemas que estão rodando hoje em produção está orientado a objeto. Então, eu trouxe também com a linguagem Python, que é uma linguagem mais leve, uma linguagem mais objetiva. E esse curso, gente, um aviso muito importante antes de você começar. Eu não tenho como dar uma aula específica da sintaxe Python, porque senão o curso ia ficar muito longo. Então, um pré-requisito para estudar esse curso é você ter uma lógica de programação com se, se não, variável, vetor, função, tá bom? E também entender um pouco da sintaxe do Python, porque aí já vamos começar no PO. Então, pega o teu chazinho, teu café e vamos estudar. Vamos agora começar o nosso curso Descomplicando o PO com Python. Então, gente, vamos lá. Eu criei alguns slides porque eu preciso passar esses slides para vocês. Porque, gente, PO, você precisa entender bem o conceito. Quando eu comecei a entender bem o conceito, foi aí que minha mente fez aquele boom. Tudo ficou mais claro para mim, porque eu trabalhava em fábrica de software, eu não tinha o conceito de PO 100% ali, e quando eu começava a dar sustentação ou desenvolvimento, ficava faltando algumas lacunas. Então, quando eu comecei a estudar o conceito do PO, aí ficou mais fácil. O nosso curso, ele vai ser 90% prático, porque você só aprende a programar praticando. Mas eu preciso passar 4 slides ou 5 slides para você entender um pouco do conceito. E essas primeiras aulas vai ser para te convencer, você que está aí do outro lado, o quanto é importante trabalhar com PO, tá certo? Então eu vou passar um código procedural e vamos transformar ele em PO. E você vai decidir qual é o melhor. É utilizar o procedural ou utilizar programação orientada a objeto. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vou passar um slide aqui, tá? Que eu montei especificamente para você. E aí, gente, como eu expliquei para vocês, PO é programação orientada a objeto. É um paradigma de programação que a gente vai utilizar objetos e classes. Matheus, o que é uma classe? A classe é como se fosse um molde, tá? Um molde. Por quê? A programação orientada a objeto, basicamente, ela quis criar a abstração, tá? Como assim, Matheus? É tentar colocar algo físico dentro do nosso software, explicando de uma forma bem simples. Mas basicamente, Matheus, o que é uma classe? A classe ela serve como um molde para criar objetos. Imagine quando chega, não sei se na época de vocês ou se na família de vocês tem essa cultura. Quando chega a época da Páscoa, na minha família, eu lembro quando era criança, a gente comia aquele ovo da Páscoa feito em casa também. A minha tia comprava aquele molde de ovo da Páscoa, derretia o chocolate, jogava naquele molde, e quando o chocolate ele ficava ali duro, ela pegava e tirava o ovo da Páscoa ali, juntava as duas bandas e dava pra gente. Aquilo ali era uma felicidade porque eu estava vendo o ovo da Páscoa ser construído. A classe, fazendo essa analogia, é como fosse aquele molde que está esperando o chocolate, e depois, quando você pega aquele molde e tira o ovo da Páscoa é um objeto. Então, a classe ela é um molde para criar objetos. Objetos de pessoas, objeto de conta, a gente voltando aí para o software. Então, se você notar, a classe ela está aqui para nos facilitar. Ela vai servir para reutilizar aquele código várias vezes, entendeu? E vai ficar tudo mais simples. Porque a classe é como fosse uma fábrica. Ela precisa da matéria-prima, que ali era o chocolate, né? Voltando ali para o molde, e depois aquela classe ela
tirava o objeto que era o ovo da Páscoa. Então, classe é um molde, gente. Então, a classe ela está aqui para nos ajudar. E o objeto, ele é algo que foi derivado de uma classe. Entendeu? Mas, vamos voltar para outra analogia. Imagine uma fábrica. Você tem uma fábrica, então tem a linha de produção, mas para eu começar a produzir, eu preciso da matéria-prima para criar aquele objeto. E aí a fábrica vai produzir e o final vai ser o quê? O objeto construído. Mas ele precisa das suas matérias-primas, que a gente chama aqui das características da classe, quando a gente vai construir um objeto. Tá bom? Então vamos lá. Então, basicamente, gente, o nosso foco nas primeiras aulas, e eu vou passar muito exercício que você vai clicar aqui e vai praticar no Notion que eu criei para vocês, mas vamos falar sobre classes e objetos que eu já comentei aqui com vocês. E como eu expliquei para vocês, classes são consideradas como molde. Então, eu tenho um molde de lápis e eu posso criar vários lápis através desse molde. Então, esse molde ele vai criar o objeto lápis e ele pode criar vários objetos derivados de um único molde. Por exemplo, aquele molde de ovo da Páscoa, ele não só criou um ovo da Páscoa, ele criou vários ovos da Páscoa. E aqui também, o molde lápis, ele criou vários lápis. E aí eu tenho a reutilização de código, tá bom? Passando aqui. O objeto, gente, aí já falando do lápis e do ovo da Páscoa propriamente dito, mas eu vou focar aqui no lápis, no controle, que é o quê? Voltando aqui para essa analogia, é um objeto que foi derivado de uma classe. Ele tem as suas características, por exemplo, do lápis. O lápis ele faz o quê? Quais características do lápis? Tipo da ponta, o tamanho, a cor, isso são características. E comportamento do lápis. O lápis risca, ele pode apagar se ele tiver uma borracha. Então, ações vão ser métodos, tá? E características vão ser as características daquele lápis. Qual a cor desse lápis? Qual o tamanho dele? Qual o tamanho da ponta? E isso tudo conta como característica, tá? Mas calma, eu sei que você já viu essas explicações na faculdade e tudo mais, mas eu vou te explicar de uma forma diferente. Eu sempre tento levar o conceito do aprendizado de programação para a realidade. Então, você vai desenvolver PO na realidade. Porque muitas vezes, quando a gente fica lápis, animal e tudo mais, você fica, beleza, eu entendi aqui. Mas como é que eu coloco isso na prática? O nosso curso vai ser voltado a isso, para você entender o PO na prática, como a gente utiliza ele no mercado, tá certo? Mas antes de a gente passar para esse contexto, você precisa entender o que é uma classe e o que é um objeto. Combinadinho? Então fica aí, não sai não. E aí, gente, eu tenho representação aqui de classe e objetos juntos. Por exemplo, eu tenho a classe, que são basicamente a classe cachorro. Eu tenho a cor, olhos, comprimentos, raça, são as características. E os métodos sempre vão ser as ações, que vai ser latir, correr, sentar e comer. Por exemplo, eu tenho o Yorkshire, eu coloquei aqui. Também tem um pastor alemão. Todos esses são objetos derivados da classe cachorro. Então, a classe cachorro montou o objeto Yorkshire e montou o objeto pastor alemão. Eu sei que você vai, Mateus, mas cachorro não é objeto. Mas é porque a gente está realizando aqui a abstração, tentando colocar o real, que a gente vive, que a gente toca no software. Tá bom, gente? Então, gente, agora o que é que a gente vai fazer? Eu vou mostrar um código para vocês procedural e também, antes disso, eu vou mostrar como é que a gente cria uma classe. E eu vou dar o poder da decisão para você escolher. Cara, será que eu com procedural eu consigo fazer tudo? E será que POO ele está aqui só para complicar a minha vida? Que eu pensava isso quando eu estava lá na faculdade. Cara, o professor está explicando isso para me complicar. O procedural, porque eu programava em C, depois eu fui para o Java, e eu achava que o C era muito melhor, porque o Java era muito complicado. Mas era complicado porque eu não entendia o contexto. Então, gente, vamos agora abrir o nosso Colab. Deixa eu só adiantar para você. Se você tem o Colab no seu. Você já tem a conta no Colab, perdão, já ia dizer o Colab instalado, Colab online. Você tem um Colab aí, a sua conta, já loga, cria um notebook específico para isso, tá bom?
Você vai lá, uma continha no Google Colab, cria um notebook e você vai começar a digitar os códigos comigo, porque vai ficar tudo no mesmo contexto. Matheus, por que a gente não vai utilizar o Visual Studio Code? Porque vamos utilizar códigos pequenos, porque o foco desse curso é você entender bem o conceito. Pronto, pessoal. Agora eu abri aqui o ScaleDRAW para que vocês vissem a analogia de uma classe. E eu vou sair um pouco de animal, lápis, porque eu já quero jogar vocês na realidade. Então vamos dizer que você é contratado para desenvolver um app para um banco ou participar de uma equipe. E aí você vai precisar desenvolver as classes que vai utilizar aquele, aquele aplicativo de banco. E eu tenho certeza que lá vai precisar ter uma classe conta, não é isso? Que a classe conta, ela vai ter suas características e vai ter os seus métodos, tá? Ih, Matheus, falou um termo aí que eu já não consegui entender. Calma. Vamos lá. Vamos dizer que você não está desenvolvendo com PO, tá? Você não está desenvolvendo com PO. Você vai fazer o quê? Então, vamos dizer que você precisa criar uma conta e essa conta ter algumas ações. Primeiro, você vai ter que criar uma variável nome para armazenar o nome da pessoa, a idade, o saldo, e assim a gente não colocou mais CPF, endereço. Só colocou reduzido para o conceito ser mais objetivo, tá? E depois você vai criar três funções. Uma função de sacar aquele saldo, né? Ou tirar um pouco daquele saldo, depositar para alguém e ver o saldo. Então, basicamente, você teria que criar três variáveis e três funções. E essas funções precisavam receber os parâmetros. É isso? Mas com a classe tem como a gente colocar tudo isso em um único local. Então agora, gente, mesmo que você não esteja entendendo, continua nesse curso, porque eu vou passando para vocês formas diferentes de aprender lógica PO, tá bom? Então, agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai transformar essas três variáveis e essas três funções em três características da classe conta e três métodos da classe conta. Parênteses. Quando uma função está dentro de uma classe, a gente troca o nome dela, vira método da classe, tá? Então agora vamos criar uma classe conta para ser um molde para gerar várias contas novas. Por quê? Se você entra em qualquer aplicativo desse de banco, essas fintechs e esses bancos aí que não tem um local físico, o que é que a gente faz? A gente faz um cadastro, quando submete, ele faz uma análise e cria uma conta naquele banco para você, não é isso? O banco cria a sua conta, mas basicamente eu tenho certeza que lá dentro do aplicativo deve ter uma classe chamada conta. Pronto, pessoal, nesse momento eu só quero que você entenda a sintaxe, como é que eu crio uma classe. Depois eu vou voltar algumas casinhas para que você entenda por que a gente está utilizando essa classe, tá bom? Na aula que vem eu vou passar um código procedural e mostrar para você as dificuldades de um código procedural e transformar esse código procedural em PO e explicar cada coisinha, tá bom? Então, você vai ver alguns termos agora, como self, que você vai ficar se perguntando: caraca, o que é esse self? Mas, nas próximas aulas, você vai ter uma aula específica para entender esse self. Agora, é para você aqui entender a sintaxe, como é que eu crio uma classe, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu Colab. Classe, ela começa com o nome class e vou criar uma classe chamada conta. Classe, gente, precisa ser com a primeira letra maiúscula, tá bom? E aí, a classe, para eu construir uma conta nova, criar um objeto tipo classe, eu preciso criar um construtor. Por isso que o construtor está dentro da classe. Então, possa ser que você já tenha ouvido esse termo. Matheus, eu já ouvi falar construtor, mas não me encaixa na cabeça o que é um construtor. Basicamente, o construtor, ele vai construir um objeto dentro da classe. Por isso que aqui no Python a gente chama de def, as funções a gente chama de def, e quando uma função está dentro da classe, ela vira método. Então, por isso que a gente fala método construtor. Beleza? Como é que eu crio um método construtor? Você vai ter que colocar essa palavra aqui, ó, init de inicial,
E aí eu vou passar o parâmetro self, que você vai entender o que é esse cara. Então fica até o final, assiste a próxima aula para você pegar esse self aí, a tua cabeça vai dizer assim, ó, puf. Então vamos lá. Nome, eu acho que tinha, deixa eu ver aqui, idade e saldo. Pronto. Vou passar as características. Idade, saldo. Beleza? E aí o self, ele vai guardar as propriedades do nome, idade, self, idade, beleza? Self, saldo. Então, nesse momento, o self, ele está criando basicamente esse contexto aqui. Eu vou voltar para o ScalaDraw para mostrar para vocês o que é que o self ele está fazendo só de forma inicial, mas vai ter uma aula específica para o self, tá? Deixa eu abrir aqui o ScalaDraw com vocês. Pronto, gente. O self, deixa eu explicar para vocês aqui como é que ele está funcionando. O código que eu digitei com vocês basicamente foi assim, né? Self.nome recebe o nome que foi informado. E self.idade recebe a idade que foi informada. Self.saldo recebe o saldo que foi informado. Isso aqui são variáveis que vai vir dos parâmetros, né, da instância. E aí, como é que fica dentro do self para vocês imaginarem de forma prática? Deixa eu abrir aqui um balãozinho aqui. E lá dentro do self vai estar armazenado todas as informações. Aqui assim, basicamente vai estar assim, gente. Nome é igual a, vamos dizer, Mateus, que foi informado dentro da variável. Idade, minha idade é 32. E o saldo está aqui, 1000. Então, dentro do self, vai ter essa casadinha de chave e valor. Beleza? Basicamente, quando o construtor ele rodar, o método construtor rodar completo, dentro do self, vai ter basicamente isso aqui, de acordo com o objeto, os dados do objeto. Beleza? Então, vamos lá aqui para o Colab. Então, acho que você está começando a entender o contexto do self, mas calma, algumas coisas você vai entender com os passos. Como eu expliquei para vocês, PO tem vários pontos que você vai ligar nesse curso e você vai aprender, certo? Voltando. Então, gente, eu criei aqui as minhas características e vou criar os métodos, porque a minha classe ela tem características e tem ações. Então, a conta eu posso depositar. E para depositar, eu preciso passar um parâmetro, porque na função a gente passa parâmetro também, né? Mas se todas as minhas características e até o meu saldo está dentro do self, eu vou passar apenas o self. Lembra lá do self, a caixinha? Eu vou passar aquela caixinha e vou fazer assim, ó. E também, para depositar, eu preciso formar um valor. Eu tenho a minha conta. Quando você quer depositar, você tem R$ 100 e você quer depositar mais 50. Os R$ 100 ele já está dentro do self, porque é self.saldo, é o saldo da sua conta. E o valor que você quer depositar, aí a função vai fazer o quê? Vai atribuir o valor dentro do self. Então, como assim? Eu não vou colocar assim, senão, para ficar mais objetivo, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui, ó, self.saldo. Eu vou colocar dessa forma para que, se você pulou umas aulas de atribuição aí, ficar mais claro. Mas, basicamente, self.saldo é ele mesmo mais o valor que foi depositado. Aí, agora, lá dentro do self, vamos dizer que o meu tinha 1000, se eu depositei 100, agora o meu saldo dentro daquela caixinha lá do self vai ter 1100. Entendeu? Vamos lá. Também tem um método vsaldo, não é isso, gente? Vsaldo. Aí eu vou chamar o método vsaldo, passar o self por parâmetro, porque o meu saldo está dentro da caixinha lá do self. E vou dizer basicamente aqui, vou dar um print, vou dar um f sprint, string. Eu tô com um screw na cabeça aqui, gente, desculpa. Vou botar aqui, ó, seu saldo é, e o saldo tá dentro de onde, gente? Dentro do self, self.saldo.
saldo. Eu não passei o self como parâmetro. Show de bola, gente. Eu não vou criar outro, porque nossa aula está bem extensa. Mas aí, Matheus, beleza. Como é que eu crio um objeto? Muito simples. Eu vou sair. Tá vendo que eu saí da indentação? Então, estou bem aqui no cantinho. E agora eu vou dizer assim, ó. Matheus, a variável Matheus. Eita, quase que não sai essa variável aqui, gente. Matheus recebe. Aí eu vou fazer o quê? Chamar a classe conta. Conta. E vou passar os parâmetros, que é o nome, eu. Vou passar a minha idade 32 e o meu saldo, que é 1000. Então, quando eu instanciar a classe conta vai ser processada, vai chamar o construtor vai construir o objeto, e o retorno da minha classe vai ser um objeto que eu vou jogar dentro de Mateus. Então, o objeto ele vai ter características e ele vai ter as suas funcionalidades. O que são características? Isso aqui. O que são funcionalidades vai ser isso aqui, que são os meus métodos, minhas ações, certo? Então, para finalizar, como é que eu faço para ver o meu saldo? Mateus ponto ver saldo. Eita, tem um S maiúsculo aqui com o meu case. E aí, quando eu rodar isso aí, se der tudo certo, o que é que vai acontecer? Vamos ver aqui. Conectando. É a primeira vez, ele demora um pouco. Iniciando. Pronto. Seu saldo é 1000. Porque ele pegou as características dentro da minha variável. Está vendo que minha variável é uma instância de conta, então tem as minhas características e tem os meus métodos. Beleza? Então, gente, só para finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a variável Mateus tem as informações que tem dentro dela. Meus lindos, me perdoe. Sei que a aula ficou extensa, mais a primeira, mas eu preciso passar isso para que as próximas aulas eu prometo vai ser menor e a gente vai ter mais prática, tá? Então, vê só para finalizar aqui no escalidral, eu vou aproveitar esse bloquinho aqui e vou dizer para vocês, Mateus, eu não entendi o que tem dentro da variável Mateus. Beleza? Não tem uma variável Mateus recebendo o retorno da classe conta. Então, a variável Mateus, basicamente, eu coloco aqui, ó, ela vai ter basicamente isso aqui dentro dela. As características e também vai ter os métodos que é depositar e vai ter os métodos, o método ver saldo. Então, gente, dentro da variável Mateus, tem essas informações aqui. Não é uma simples variável. Não é um dicionário, que o dicionário só tem chave e valor. Um objeto, ele tem características e ele tem ações. Então, quando eu quiser acessar o meu saldo, o que é que eu faço? Eu venho aqui e coloco Mateus.saldo. Aí eu preciso jogar isso aqui dentro de um print, tá? Porque ele vai passar uma informação. Mas eu tenho um método que já faz isso, beleza? Quando eu quiser ver a idade de Mateus, eu dou um print e coloco Mateus, que é a variável, ponto, idade. Beleza? Se eu quiser depositar, aí se eu quiser depositar, gente, aí eu vou chamar um método. Então, ó, o método sempre vai ser com um pontinho. Mateus, ponto, depositar. Abre e fecha parênteses, que é a que eu estou chamando o método, e eu preciso informar o valor que eu quero depositar. Aí eu informo 100. E ele vai depositar R$ 100 na minha conta. E se eu for depois, Mateus.saldo, o meu saldo não vai ser mais de R$ 1.000, vai ser de 1.100. Meus amores, mais uma vez, me perdoem por esse vídeo ser quase 20 minutos, mas nos próximos vai ser menor. Mas eu precisava desse contexto para vocês. Até a próxima aula.